Eleições Regionais de A Entrevista. Seja bem-vindo a mais uma conversa rumo às eleições regionais de 4 de fevereiro. Estas conversas têm englobado todos os cabeças de lista que concorrem pela Ilha Terceira. Hoje temos connosco o cabeça de lista pela coligação PSD-CDS-PPM, António Ventura. Obrigado por estar connosco. Muito bom dia, obrigado. Bom dia aos ouvintes do Rádio Clube de Angra. É um gosto e uma satisfação estar aqui para poder responder às suas questões e tentar elucidar os ouvintes sobre o nosso programa eleitoral, mas também sobre o nosso trabalho realizado, tendo em conta o ato eleitoral do dia 4 de fevereiro. António Ventura é, pelo menos até às próximas eleições, secretário regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Abdicou de ser deputado na Assembleia da República exatamente para cumprir essa função. Também já foi deputado regional. Eu começava por perguntar o que é que lhe fez mais cabelos brancos no meio disto tudo? O que é que proporcionou? O que é que foi mais difícil no meio destas funções todas de políticas? O grau de exigência foi aumentando de deputado regional para deputado da República, porque tinha a responsabilidade de falar sobre todos os temas dos Açores na Assembleia da República. Acho que realizei um bom trabalho, desde logo no que tem a ver com a base das lajes, a descontaminação. Recordo-me do atual Presidente da Assembleia da República, então Ministro dos Negócios Estrangeiros, dizer que o preito valia zero, desconsiderar a descontaminação. Bati, entre aspas, bati em termos de intervenções parlamentares, quer em comissões. Foram vários os assuntos tratados, como sabe, nós tínhamos só 2 deputados, vários temas, em que todas as semanas há Parlamento na República. Ora, o grau de exigência voltou a aumentar com a governação, porque de facto com a governação nós temos que pôr em prática aquilo que são as ideias, aquilo que eram as propostas, e executá-las num clima em que vivemos uma crise internacional, 2 guerras, a inflação dos preços dos alimentos, o aumento do preço do dinheiro. Ainda estamos a pagar uma pandemia também. Ainda estamos em pandemia e, portanto, nessas circunstâncias aumenta a dificuldade na governação, mas obviamente não vira cara a nada. É o meu hábito, é o meu lema, desde tenra idade. Assim também o fiz em toda a minha vida, enquanto trabalhei, desde os 6 anos de idade, que agora já era considerado trabalho infantil, mas não fez mal nenhum. Ainda no âmbito pessoal, este era um desafio que queria cumprir e dar à sua terra, ser secretário regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Sim, eu quando estava na Assembleia da República, fui cabeça de lista em 2020, sempre disse aos açorianos e ao meu círculo eleitoral da Terceira que se formássemos governo, uma vez nós tínhamos 3 deputados na Terceira, passamos para 4, e com a coligação e os acordos de incidência parlamentar, que se formássemos governo, a minha intenção e a minha responsabilidade na eleição seria para a governação. E assim aconteceu. Se voltarmos a governar, a minha responsabilidade, se voltarmos a governar como espero que vai acontecer, a minha responsabilidade será nos Açores e sempre nos Açores, ou como parlamentar ou na governação. Essa parte não depende de mim. Sente que os terceirenses em especial reconhecem o seu trabalho, apesar de ele ser de âmbito regional, ou seja, António Ventura é terceirense, mas cumpre, obviamente, um trabalho para com a região e não só para com os terceirenses. Sim, nós, a Ilha Terceira faz parte de 9 ilhas, nós somos Açores, e portanto, quando se trabalha aliás, qualquer que seja o deputado, depois de ser eleito, também tem uma abrangência regional. Da mesma maneira que um governante, não há ilhas contra ilhas, nem açorianos contra açorianos. As ilhas são complementares e todas são essenciais àquilo que é o desenvolvimento dos Açores. Todas têm as suas potencialidades, as suas fragilidades, e essa conjugação de potencialidades e fragilidades, de Santa Maria até ao Corvo, que faz com que os Açores sejam únicos no mundo.
A coligação PSD-CDS-PPM, a par de outro partido, são aqueles que, à partida, têm candidatos a presidente do Governo Regional. No caso da coligação, José Manuel Bolieiro é o candidato. Motivos para confiar em José Manuel Bolieiro? Penso que João Manuel Bolieiro é um grande estadista, um grande democrata e já deu provas disso. E alguém que tem uma visão para os Açores. Eu acho que ninguém conseguia conciliar tantos partidos numa governação. Na brincadeira costumo dizer que ele possivelmente iria resolver aquilo que é o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que é de tal maneira o diálogo, um diálogo de solidariedade, um diálogo de encontro de pontos comuns que mais ninguém consegue fazer. Ele tem essa capacidade de pôr as pessoas já à volta de uma mesa e encontrar uma solução comum, de interesse comum para as pessoas. Foi isso que aconteceu nesses 3 anos de governação, o encontro de pontos comuns. Acho que ninguém conseguia fazer esse papel que ele faz. E por isso é que é considerado o presidente amigo, que é uma pessoa que se consegue ter um acesso fácil, consegue-se ter uma conversa com ele e tem uma visão dos Açores que está-se a materializar, uma visão centrada nas pessoas, uma visão em que a pessoa é que é o centro da atividade económica, uma visão em que a política pública reconhece o impulso dos jovens, reconhece aquilo que é a iniciativa das pessoas para criar negócios, para criar economia, e não o Governo Regional. O Governo Regional existe para criar as circunstâncias, libertando a pessoa para ser o centro desta vida económica. Todas as políticas públicas têm como fim a pessoa, no caso tem como fim o açoriano, o teixeirense. É esta a nova mudança de paradigma, é esta a nova visão. Ele é fundamental para os Açores, o João Manuel Bolieiro, um verdadeiro estadista, alguém que tem uma visão que não se pode deixar de parte. Uma das vossas mensagens de campanha é Unidos pelos Açores. Cada um que passa pelas ruas ou nas vossas redes sociais e plataformas olha para esta mensagem, interpreta à sua maneira o que é que verdadeiramente a coligação quer dizer com Unidos pelos Açores. Nós temos uma coligação, que é uma junção de 3 partidos. Contrariamente àquilo que alguém possa pensar e da mensagem propositada negativa, a coligação é um benefício para os açorianos e, no caso, também para os teixeirenses. Numa coligação há mais debate. Numa coligação há fiscalização da política pública e acompanhamento. Numa fiscalização há exigência de resultados. E, portanto, nós, quando é para implementar uma política pública, seja em que área for, ou saúde, ou ambiente, ou agricultura, ou educação, há sempre um debate aceso. O que isto é bom porque se debate ideias internamente. Não há aqui uma imposição de uma ideia. Cada um com o seu olhar, cada um com os seus princípios, e que nós temos uma matriz comum e um princípio comum, que é a matriz humana, dirigida à pessoa. Ora, esta matriz comum leva a que se fale muito nessa política direcionada para a pessoa. Ora, isto para dizer que qualquer política, quando é publicada, já da nossa parte teve um percurso de diálogo, um percurso de confronto de ideias, um percurso de acompanhamento e terá sempre um percurso de acompanhamento dos resultados, de exigência dos resultados. E, portanto, uma coligação tem aquilo que é necessário para não se governar com um pensamento único, mas sim um pensamento misto que depois leva à conjugação de uma única linha estratégica. E isto é bom para as pessoas, que haja esse debate antes de haver qualquer política publicada. Em 2020 classificou a governação socialista como mercearia pública, onde não havia liberdade quase de expressão, sendo que estes últimos 3 anos houve uma mudança de paradigma.
Sim, olha, basta ver nas redes sociais a quantidade de gente que tenta, a quantidade de sites que tentam difamar, desconfiança, que eu acho que isso é mau, isso é muito mau. E obviamente da nossa parte nós somos sempre abertos àquilo que é as críticas. Se há alguém que discorda e quer falar comigo sobre uma determinada política, no caso a agricultura, tem sempre todo o espaço, nunca impedi ninguém de fazer qualquer publicação, nunca telefonei para ninguém que tivesse uma ideia contrária e que tivesse publicado, nunca fiz isso. E portanto, porque isto é bom, desde que não seja uma atitude para denegrir, desde que não seja uma atitude propositada para denegrir, para levar à desconfiança, porque isso descredibiliza a política, isto leva a que a política, que é uma atividade nobre, fique na lama por causa dessas atitudes. Desde que não seja isto, é benéfico, é saudável, a sociedade respirar com pensamentos, com ideias, porque eu não sou o dono da verdade, nem o dono total da estratégia, nem eu, nem nenhum governante, nem nunca será assim. E, portanto, todos os contributos são contributos fundamentais, nem que seja de exigência, nem que seja de análise, nem que seja para estarmos mais atentos. E isto, para quem governa, é saudável. Isso é bom para quem governa, porque de facto sente que a sua política está a ser acompanhada, e sempre podemos melhorar. E mesmo quando estiver tudo melhor, quando for o melhor dos melhores, nós temos que revisitar novamente aquilo que é a política, porque há sempre novas gerações, há sempre novas respostas a dar, há sempre, de facto, um conjunto de situações que temos que responder à sociedade com novas exigências. Em 2020, e agora entrando aqui especificamente no que são as medidas e propostas para a Ilha Terceira, em 2020 António Ventura, na sua conversa aqui no Rádio Clube de Angra, prometeu que se fosse governo a Ilha Terceira teria radioterapia. Exatamente. Está cumprido. Está cumprido. É um orgulho para nós, cumprimos. Neste momento a radioterapia é uma realidade na Ilha Terceira. Os doentes oncológicos não têm necessidade de sair da Ilha Terceira. Nós já tivemos 350 utentes e 3.000 tratamentos. O governo do PS nunca quis implementar a radioterapia. Ora, é uma valência que permite uma maior segurança para os terceirenses e permite uma melhor prestação de serviço numa infeliz doença que não se deseja a ninguém e que devemos ser todos solidários com a existência dessa doença, seja em quem for. E, portanto, esse serviço era fundamental para a Ilha Terceira. É um orgulho, implementamos o serviço de radioterapia. Há aqui, vamos progredir com novas valências no serviço de radioterapia. E isto é fundamental. Sim, é um orgulho para nós ter isso estar realizado. Um dos problemas dos Açores e da Ilha Terceira também tem sido o problema demográfico. Programas como Novos Idosos e Nascer Mais tiveram o resultado desejado? Sim, o programa Novos Idosos e Nascer Mais são programas inovadores, são programas de uma nova geração, com uma nova perspectiva de olhar a pessoa também. Nós temos uma dificuldade nos Açores, que não é de agora, e que não é em 3 anos que se altera. Nós temos um despovoamento em algumas ilhas, e também temos envelhecimento e necessidade de fixar jovens. Ora, para o envelhecimento foi criado pela Vice-Presidência o programa Novos Idosos, que é uma nova forma de envelhecer sem retirar a pessoa de casa, sem retirar a pessoa do seu ambiente que viveu durante anos. E isto permite um envelhecimento mais ativo. Isto permite um envelhecimento com dignidade quem quer ficar em casa. Isto criou postos de trabalho e neste momento já são 60 os idosos que beneficiam deste programa no Conselho da Praia da Vitória.
e a nossa proposta é alargar ao Concelho de Angra do Heroísmo. Quer o Nascer Mais com mais de 50 famílias, também alargar o Concelho de Angra. O orçamento para 2024 previa esse alargamento ao Concelho de Angra, quer do programa Novos Idosos, quer Nascer Mais. Infelizmente foi chumbado, impediram-nos de trabalhar até ao fim, e eu cada vez mais acredito que foi chumbado, porque era um excelente programa para os açorianos. Desde logo os funcionários públicos que subiam de posição remuneratória ao fim de 10 anos, passavam a subir ao fim de 6 anos. Havia aqui uma valorização profissional como nunca, e este ciúme de que de facto nós estávamos a fazer programas dirigidos às pessoas, a questão das bolsas de estudo, o apoio passavam para 600 bolsas, o complemento regional de pensão que esteve estagnado em 2017, 2020 e que agora já está na casa dos 94,98 euros, iria subir para 100 euros. Tudo isso é um conjunto de situações dirigidas às pessoas, quer no âmbito económico, quer no âmbito da solidariedade social. Por exemplo, no âmbito económico, permite-me dizer também que nós temos programas inovadores também de apoio àquilo que é a iniciativa pessoal, do âmbito económico. Falo do Construir 2030, que, por exemplo, pela primeira vez reconhece os pequenos negócios. E os Açores não são feitos só de grandes negócios, as pessoas precisam de pequenos negócios, porque de facto há pequenas populações, há pequenos nichos, pequenos e médios. No Construir 2030 existe uma secção muito dirigida aos jovens. Falo, por exemplo, do Plano Estratégico para a Política Agrícola Comum, que pela primeira vez temos taxas de 80%, as maiores que conseguimos. Falo, por exemplo, do Programa Líder, que pela primeira vez há um prémio de instalação de empresas em meio rural, e nós temos o nosso meio rural, mais de 90% do nosso território é meio rural, e portanto pode ser qualquer empresa, não tem que ser também agrícola, um prémio de fixação de 18 mil euros, e temos o Mar 2030 também com um apoio muito regido à economia azul. E portanto há aqui políticas de nova geração, quer de âmbito económico, quer de âmbito social. Mas, se me permite, eu gostava para perceber, governamos 3 anos, e para perceber se nós estamos no bom caminho ou não, é preciso avaliar os nossos dados. Ou seja, aqueles dados que tradicionalmente são avaliados nos Açores, ainda bem, dados e indicadores, vamos avaliá-los e comparando com os últimos que governaram. E os últimos que governaram foi o PS. E o melhor ano do PS foi 2019. Vamos então comparar dados de 2019 com dados de 2023 para ver se estamos no bom caminho ou não. Peço desculpa, isso é fruta da época. No caso do desemprego, nós não tínhamos dados por ilha. Só em 2020 é que passamos a ter com a nossa chegada à governação, e em 2020 tínhamos 1.390 desempregados. Agora temos 800, em 2023, 801 desempregados, menos 589 terceirenses desempregados. Aliás, os números do desemprego já não se atingiam há mais de 15 anos. No caso do emprego, por exemplo, nós temos a maior população empregada desde sempre na história dos Açores. São 118 mil açorianos empregados, ou 8 mil, mais 8 mil nestes 3 anos, e na terceira são mais de 2 mil empregados. Por exemplo, numa das propostas, por isso é que eu vejo os vários programas dos partidos políticos, e digo, mas o que é que estava mal no plano de orçamento de 2024? Quem é que não quer aquilo que lá estava? Por exemplo, descida dos impostos. Nestes 3 anos, como sabe, os impostos estavam a um limite de uma descida de 20%, e nós descemos até ao máximo permitido por lei, 30%, mais 10%. Isto significou esses 10%, que na terceira ficaram mais 10 milhões de euros por ano no bolso das empresas, das famílias e das pessoas, porque desceu o IRS, o IVA e o IRC. Isto é bom. E nós queremos que seja assim, nós queremos que o dinheiro fique com as pessoas. Então, numa altura de crise. E, portanto,
nos 3 anos foram 140 milhões de euros que ficaram, de facto, nas empresas, nas famílias e as pessoas nos Açores. Os 30% iriam continuar para 2024. A descida máxima. Aliás, os Açores são a região do país onde os impostos são mais baixos. No caso, por exemplo, das creches gratuitas, em 2020, só beneficiavam crianças cujas famílias estavam até ao 7º escalão. E estavam, em 2020, 156 crianças isentas de pagar creche. Em 2023, estão 879. E é para todas as famílias creches gratuitas. Estou a falar de terceirenses. Só terceirenses. 156 crianças na terceira. Agora são 879. Mais 723. Aquilo que é a poupança na terceira. Passamos 2020, 40 mil para 1 milhão de euros de poupança nas famílias. Mas, por exemplo, o complemento regional de pensão, que é fundamental para a valorização dos pensionistas. De 2017 a 2020 esteve sempre na casa dos 54,14 cêntimos. Em 2023 foi para 94,98, ou seja, uma diferença de mais 40,84. Isso significou, na terceira, em 2019 era 5,8 milhões de euros de investimento, agora são 8 milhões de euros, porque isso é um investimento nas pessoas. É um investimento, de facto, naquilo que são as reformas, para terem uma melhor reforma. Neste momento são 8 milhões de euros que são investidos na terceira, nos nossos pensionistas. Por exemplo, o caso do Compamid. Isso é uma questão fundamental. Questão de solidariedade social. Em 2019, nós tínhamos 1.258 beneficiários do Compamid. Que é, obviamente, aquela compra de medicamentos na farmácia. Que antes as pessoas tinham que avançar com o dinheiro. Agora já não têm que avançar com o dinheiro. Ainda houve essa melhoria. De 1.258 em 2019, passamos para 6.253 em 2023. Mais 4.995 beneficiários. Isso significou que passamos de um investimento de 233 mil euros em 2019 para 1,8 milhões de euros em 2023. Mais 1,5 milhões. E mais, em 2019, o apoio concedido com Compamid era 315 euros. Em 2023 são 580 euros. Mais 265 euros. Outra questão fundamental tem a ver com os beneficiários do rendimento social de inserção. Ora, em 2019, nós tínhamos 3.271 beneficiários do RSI. Em 2023, temos 1.533. Houve uma diminuição de 1.744 beneficiários de rendimento social em inserção. Na mesma data... Nessa matéria, quem acusa a coligação de na não mesma ter data, sido por fiscalização, mas sim porque alguns abandonaram a região? Não. O que aconteceu, nós muito nos orgulhamos, foi a passagem destes beneficiários do RSI para contexto de trabalho, dignificando a pessoa pelo trabalho. Isto aconteceu, nós temos os dados, sabemos as pessoas para onde é que foram. Portanto, as pessoas foram para um contexto de trabalho. Houve uma diminuição nos Açores. Aliás, os Açores foi a região que mais diminuíram em 3 anos, no contexto nacional. E, portanto, não se pode dizer que migraram. As pessoas, nós sabemos o percurso das pessoas, sabemos onde é que estão a trabalhar. E, portanto, estão cá e estão a trabalhar. Isto é um orgulho porque valorizamos a pessoa pelo trabalho. Mas posso lhe dizer, outro dado, outra questão importante na Ilha Terceira, nós tínhamos a questão da habitação. Nós tivemos 400 casas por vários anos, por exemplo, ali em Santa Rita da Praia. Nos conhecidos bairros dos americanos. Bairros americanos, que é o bairro Nascer do Sol, e o bairro Beira-Mar, completamente abundados. Eu, aliás, quando estive na Assembleia da República, houve uma bilateral em 2017 em que a parte americana tentou entregar uma caixinha com chaves à parte portuguesa e eles rejeitaram. E nunca mais houve negociação sobre os bairros. E, portanto, houve uma degradação completa. Ora, estamos a falar de mais de 400 casas, completamente equipadas, novas. Portanto, deixou-se de degradar. Nós... Agora há que fazer investimento. No bairro Nascer do Sol já iniciamos uma requalificação de 92 habitações. Na Ilha Terceira estão 360 habitações em renovação ou em construção. E vão ficar prontas até 2026. Um investimento de mais de 20 milhões de euros. O que é que fizemos? No bairro Nascer do Sol já estão 92 habitações em requalificação. Temos uma empreitada em São Brás de 13 moradias. Temos
um projeto de operações de loteamento de 39 habitações no bairro de Nossa Senhora de Fátima e fizemos uma coisa fundamental, que é fizemos existir em registro casas que não existiam. Por exemplo, o bairro Nossa Senhora de Fátima não havia licenciamento nem registro. O bairro Nascer do Sol também não havia licenciamento nem registro. O bairro Social Terra Chã não havia licenciamento e registro. E também o bairro de Santa Rita, que levou a cerca de 1 milhão de euros para licenciamento. Ou seja, os nossos bairros, uma grande parte dos nossos bairros sociais e residenciais, não tinham licenciamento, não existiam, para todos os efeitos. Bom, e finalmente existem esses bairros. Portanto, há aqui, de facto, uma aposta grande. Porquê que apesar de todas essas medidas que já nos anunciou, alguns parceiros continuam a dizer que há falta de diálogo e que a coligação não atende àquilo que vem dos parceiros? Sabe, mas que pedir parceiros políticos? Os parceiros políticos, sim. Isto é o mais fácil. Usa-se o mais fácil dizer que não há diálogo, mas que nós nunca ficamos fechados ao diálogo. Isso para vos dizer, comparando com 2019 e com 2023, nós estamos melhores. Por exemplo, o caso do Porto da Praia, o Porto da Praia da Vitória. O Porto da Praia da Vitória, o Cais Cruzeiros foi prometido em 2008, o Cais Cruzeiros esteve na Carta das Obras Públicas em 2015 para se construir em 2015, nunca avançou. Nós encontramos um projeto desadequado, um projeto que precisava ser revisto, porque quem quer fazer não é no último ano que diz que vai fazer e apresenta atabalhoadamente um projeto. Temos que rever preços. Um projeto que seria do lado do cais dos americanos, sim, não era esse projeto que estamos a falar? Não. O que estamos a falar, e que obviamente estava no plano para 2024, é o prolongamento do cais menos 12. Eu estava a falar do antes. Quando disse 2008, era sim, o 2008, antigo projeto. 2008 era para ser na Ilha Terceira, ou em Angra ou na praia, depois disse que era em Angra, depois disse que era na praia, mas lembro-me que Carlos César teve ainda a Terceira, o Carlos Cruzeiro para construir, e é este ano. Bom, a coligação é que agora apresentou o multiusos. Apresentamos o caso multiusos. Já houve um investimento no Porto da Praia da Vitória, que é um porto geocentral, é um porto mundial, é um porto de importância também na região. Já temos orçamento, já investimos lá mais de 11 milhões de euros. Só a grua móvel são 4,5 milhões de euros. E, portanto, está previsto um investimento no Porto da Praia da Vitória de 3,2 milhões de euros para 2024. Aquela ampliação do cais custa 30 milhões de euros. Estaria dividido por 24, 25 e iria terminar em 26. Isso era o que estava previsto. Ou o caso também do nosso aeroporto das Lajes, no Aerogar, do nosso aeroporto. Recentemente já foi publicado aí um pré-desenho, digamos assim, daquilo que poderá ser. Sim, nós tivemos a trabalhar num projeto, ou não podemos apresentar, eles eram um anteprojeto e ia avançar para o projeto e depois iríamos apresentar este ano, porque também no plano e orçamento há um investimento de 3,9 milhões de euros no nosso aeroporto, desde a captação de novos destinos turísticos, desde a instalação no radar meteorológico, que já está a ser instalado, desde investimentos a ser realizado naquele aeroporto. 3,1 milhões de euros. Nós, porquê? Porque impediram-nos de apresentar o resultado de um trabalho de 3 anos. Portanto, temos mais uma queixa para a Comissão Nacional de Eleições, que o Partido Socialista não fez outra coisa, não fazer queixas, e depois a Comissão Nacional de Eleições para o Ministério Público, e portanto impediram-nos de apresentar esse projeto. Mas isso é um projeto fundamental para a Ilha Terceira. A capacidade de embarque passava de 700 passageiros por hora para 1.500 passageiros por hora. O acesso a uma aeronave, neste momento só temos um acesso à aeronave, passava para 5, acesso direto a 5 aeronaves. De 5 portas passávamos para 9 portas. Na totalidade são cerca de 700 mil metros quadrados de ampliação. Um aeroporto para os próximos 30 anos. Portanto, há trabalho. Também há que perceber uma coisa. Não é em 3 anos que se muda um conjunto de situações que outros não conseguiram fazer em 24 anos. Portanto, isso não é nenhum interruptor. Nós, por exemplo, no caso das escolas, que já não sofria manutenção há mais de 10 anos, temos um investimento de 4 milhões de euros em 4 grandes escolas na Ilha Terceira. Foi adjudicado essa semana à Escola Jerome Emiliano de Andrade melhoramentos no valor de 2 milhões de euros. Mas outras escolas em que os concursos ficaram desertos,
porque a construção civil não está a concorrer a todos os concursos. Aquilo que acontece connosco nas nossas famílias, que se quisermos fazer uma construção, seja do que for, temos que ir para uma lista de espera que é superior, às vezes, a 2 anos. A 2 anos. Bom, o mesmo acontece com o Governo. Só não houve uma maior celeridade em algumas obras, porque algumas obras ficaram desertas e temos que voltar outra vez a fazer o lançamento público do concurso e com preços mais atualizados. E, portanto, deixa-me só voltar um bocadinho atrás ao Porto, à Praia da Vitória. Porquê que ainda não temos, por exemplo, uma instalação de energias alternativas no Porto, à Praia da Vitória, e dada a sua centralidade, daria se calhar muito jeito aqui ao arquipélago? Sim, o Porto da Praia da Vitória o Porto da Praia da Vitória foi vítima do Governo da República. Estava eu na Assembleia da República quando questionei várias vezes o Ministro do Mar, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, a Ministra do Mar também, foi Ministro, depois houve a Ministra, estive nessa transição, depois o Ministro dos Negócios Estrangeiros, sobre a importância geoestratégica do Porto da Praia da Vitória. Em 30 de abril de 2016 foi assinado um protocolo de entendimento entre o atual presidente do PS, Vasco Cordeiro, e então António Costa, em que um dos parágrafos era um investimento no Porto da Praia da Vitória, através do plano Juncker, e no âmbito das autoestradas do mar, para o fornecimento de GNL. A verdade é que depois da aprovação, da assinatura desse, e aliás houve uma grande solenidade aqui nos Açores, da aprovação desse protocolo de entendimento, é que logo a seguir, em 2017, naquilo que é a estratégia do mar apresentada pelo Governo da República, o Porto da Praia da Vitória tinha sido trocado pelo Porto de Sines. Ou seja, o Porto da Praia da Vitória já não era aquele porto indicado para abastecimento dos navios em termos de GNL ou hidrogênio. E, portanto, houve propositadamente um desinteresse e uma troca do Porto da Praia da Vitória pelo Porto de Sines. E o Governo Regional esteve em silêncio, esteve calado. E por isso é que foi um porto esquecido no tempo. É importante, mas não basta dizer que é importante. Ficou esquecido pelo atual Governo da República. Esquecido, propositadamente esquecido. E o Porto de Sines é que é o porto que está a ter os grandes investimentos, quando nós estamos aqui situados no meio do Atlântico Norte e teríamos essa possibilidade. Bom, obviamente que há um conjunto de investimentos do Governo Regional, mas tem que haver por parte da República um reconhecimento desta importância, porque nós só acrescentamos, de facto, no âmbito da geopolítica, acrescentamos a Portugal. O facto dos Açores terem essa situação geográfica, só acrescentam, e o facto de termos uma zona económica tão alargada, que é a segunda maior do mundo, só acrescenta valor àquilo que é a importância mundial e aquilo que são as transações comerciais. E nesse sentido, cabe também ao Governo da República investir no Porto da Praia da Vitória. É isto que falta. Não pode ser só o Governo dos Açores. No caso, nós temos investimentos já previstos, como já disse, 3,2 milhões de euros e a ampliação do CAIS. Não tem, por exemplo, que o investimento de 30 milhões no prolongamento do CAIS depois não tem o reconhecimento que lhe terá que ser merecido, ou seja, teremos que ter esse investimento, se calhar carecerá de barcos constantes no Porto da Praia da Vitória, o que atualmente não acontece e bem sabemos que poderia também ser mais bem aproveitado nesse sentido. Não, este é um passo fundamental e será um investimento no âmbito daquilo que é o plano de ação climática e de sustentabilidade. Este é um investimento essencial para também, não só para a economia, no âmbito do turismo, mas também no âmbito comercial, mas também para que se dê um passo para que a República reconheça que é preciso também ela investir naquilo que é o Porto da Praia da Vitória. Nós, há longos anos, estamos todos a falar nessa importância. É tão importante como a Base das Lajes, por isso é que a Base das Lajes existe na Ilha Terceira. Devido, de facto, é a nossa geografia mundial, central, e o Porto da Praia da Vitória pode também
ter aqui valências não só económicas, mas valências também humanitárias, para além das valências turísticas, com benefícios para todos os Açores. O Porto da Praia da Vitória pode passar a ser cobiçado internacionalmente como a base das Lajes é. Como sabe, a base são as nossas duas principais portas de entrada e saída, não é? Sim, e não só da Terceira, mas também portas fundamentais dos Açores. Como sabe, a China esteve cá, e a China não passou, quer o presidente da China, quer o primeiro-ministro da China, passaram por cá há uns anos atrás, não foi por uma avaria técnica no avião, passaram para tentar provocar os americanos, quando se começou a falar da saída dos americanos na base das Lajes, provocar e dizer nós estamos aqui para ocupar o vosso lugar. E, portanto, é um porto muito cobiçado, ou seja, a base é de facto importante, e o Porto da Praia tem também este olhar mundial. Agora, é preciso que, para além do Governo Regional, exista um Governo da República que o possa reconhecer e não trocar, como aconteceu, pelo Porto de Sines. O Porto de Sines terá sempre a sua importância, mas não se pode deixar esquecida a importância do Porto da Praia da Vitória e dar só importância ao Porto de Sines. Os dois são fundamentais na economia de Portugal. São fundamentais na economia de Portugal. Falou também, logo de seguida, no aeroporto, e continuamos a falar de outra porta de entrada importante, um aeroporto que realmente, por aquilo que foram os números do turismo este ano, já se nota que a infraestrutura carece de um aumento. Contudo, apesar de termos mais passageiros e mais voos, ainda não retemos os passageiros como queremos, porque há alguns números que não favorecem, por exemplo, os números nos hotéis. Que estratégias é que a coligação pode apresentar para cativar a que as pessoas que passam não façam só escala e fiquem na nossa ilha? Bom, há que perceber uma coisa. Eu ainda ontem, no debate, eu via a crítica relativamente aos números de turismo por parte da candidata do PS. O PS nunca atingiu, enquanto governou, os valores que nós atingimos. Nós só devemos criticar quando tivermos feito melhor. Ora, não fizeram melhor que nós. Nós temos valores históricos no turismo. Portanto, eu acho engraçado, até algum atrevimento, criticar-se quando não se conseguiu fazer melhor. O melhor do PS foi em 2019. Vamos comparar com 2019. No caso dos proveitos totais, em 2023, o aumento é de 60% relativamente a 2019. No caso dos hóspedes, o aumento é de 35% relativamente a 2019. No caso das dormidas, o aumento é de 18% relativamente a 2019. E em 2022, a Ilha Terceira foi a que mais cresceu em proveitos totais. Nós temos cerca de 1 milhão de passageiros desembarcados no aeroporto da base das Lajes. E relativamente aos voos, por exemplo, 2019 para 2023, nós temos mais 237 voos internacionais de ligação com a Terceira. Nos voos de Terceira Continente, temos mais 161 voos relativamente a 2019. E nos voos interilhas, com a Terceira, temos mais 216 voos. E acabamos de criar o PENTA, que é o Plano de Estratégia e de Marketing do Turismo dos Açores, publicado a 9 de agosto, teve em consulta pública durante um mês e teve em debate público aqui na Terceira no dia 13 de março de 2023. Ora, eu acho que e o PENTA tem lá aquilo que são as potencialidades da Terceira, potencialidades naturais, potencialidades culturais, potencialidades patrimoniais, que somos únicos, e novos destinos para captar turistas. Eu não vi daqueles que nos criticam ninguém dando um contributo. Não vi. Teve um mês publicado para a auscultação e tivemos em presença física, no dia 13 de 3, a apresentar e a tentar receber contributos. Quem verdadeiramente quer o melhor turismo, contribui. E não vi nenhum dos que criticam agora contribuir. E também acho, como já disse, é de estranhar, quem não fez melhor, apontar o dedo
a quem está a fazer bem. Se ainda falta fazer muito, ainda falta fazer muito. Ainda queremos mais. Queremos ter também uma reflexão sobre o turismo que queremos. Se é turismo de massas, sim, queremos continuar a aumentar ou queremos melhorar a qualidade. Queremos povoar os Açores de hotéis ou não. Portanto, esse pensamento está sempre em cima da mesa. Temos que combater aquele problema da sazonalidade. Temos o problema da sazonalidade, o que poderá ser colmatado com congressos, com participação de classes profissionais no âmbito de várias áreas. E isto de facto está a aumentar na Terceira e está a aumentar nos Açores. E portanto essa reflexão nunca é uma reflexão fechada, embora tenhamos este plano estratégico que identifica outros destinos geográficos de captação de turistas, que identifica voos, é preciso, isto não é algo fechado, e não é nenhum colete de forças, pelo contrário, está sempre em debate entre o Governo, entre os operadores, entre a população, e portanto isto merece sempre a nossa reflexão, porque também o turismo traz-nos obviamente muitos proveitos, mas pode alterar a nossa qualidade de vida. Portanto, é preciso que... É um rendimento, obviamente que sim, para os Açores, mas pode condicionar o nosso futuro, sim ou não. Portanto, essa reflexão merece que todos os açorianos participem. Nós, neste momento, temos este plano estratégico. Não é fechado. Vamos voltar outra vez à praça pública com ele para haver reflexão. Mas orgulhamos daquilo que é o crescimento do turismo, orgulhamos daquilo que é uma coisa fundamental, que é os proveitos, que é o dinheiro que fica. Que é o dinheiro que fica na Terceira, que aumentou para todos. Há muitas famílias que têm pequenos hotéis, que os alojamentos locais. Há muitos na ilha que têm um rendimento complementar ao seu rendimento principal, o que isso ajuda, porque de facto, como disse, as famílias têm dificuldades, como o Governo também tem dificuldades, tendo em conta aquilo que é a conjuntura internacional. Outra questão que também queria aqui falar tem a ver com o setor primário. Com o aumento de voos, aumentou, e isso foi dito pela Associação de Armadores, mas também pelos pescadores, aumentou aquilo que é a celeridade do escoamento do pescado. E aumentando a celeridade, nós temos mais rapidamente o pescado no destino. E isto leva também a um aumento de rendimento de toda a fileira e do pescador. Nem tudo está bem? Não, nem tudo está bem. Há coisas a melhorar, mas melhoramos também nesta área. E no caso da agricultura? E recordo só que temos mais ou menos 3, 4 minutos, okay. e obviamente não podíamos terminar isto sem puxar a brasa à sua sardinha. Mas uma coisa muito rápida só nesta área. É que a governação do PS não pagava aos agricultores por ano aquilo que eles tinham direito, que eram os apoios comunitários. E quando faltam os apoios comunitários, nós vamos ao dinheiro regional. E cortava aos agricultores por ano, na Ilha Terceira, 2,4 milhões de euros que não recebiam. E são 2,4 milhões de euros que passaram a estar na economia terceirense. E o apoio aos agricultores é um apoio dirigido aos consumidores, porque senão a comida ainda estava mais cara do que está. E o apoio aos agricultores é também para prestarem serviços ecossistémicos, ou seja, serviços ambientais, de maneira a que nós continuemos a ter água e um solo produtivo, um solo vivo, como o recebemos para transmitir às próximas gerações. Porque o nosso principal combate não é entre humanos e humanos. Há essas duas infelizes guerras. Mas o nosso principal combate, e que vamos perder se continuarmos nesse progresso sem alterar as energias fósseis, sem alterar comportamentos e hábitos, é com a natureza. Esta é que vai ser a principal guerra. E a natureza vai ganhar. São as alterações climáticas. Se nós não implementarmos políticas, e os agricultores estão a fazer isso, que é um contributo para toda a sociedade, eles estão a exigir menos do solo, menos do animal, estão a exigir menos da água, para ser um contributo, e por isso nós pagamos para isso. E portanto, quando se diz, os agricultores recebem subsídios para
para prestarem um serviço à humanidade. E, portanto, não é nenhum favor pagar aquilo que era cortado. Na Ilha Terceira eram 2,4 milhões de euros que eram anualmente cortados. E isto significa também, com este apoio direto, que nós temos menos dependência alimentar do exterior. Já há mais produção de fruta, já há mais produção de hortaliça, já há mais produção de legumes na Ilha Terceira. Eu ia terminar exatamente um pouco por aí, que é, e de forma muito rápida, estratégias para que nós dependamos menos daquilo que é o externo, o que vem de fora. Por exemplo, olha, vou dizer uma coisa, quando nós chegamos ao governo estava tudo cego, não havia políticas que possamos perceber o que é que entrava de alimentos, o que é que era comprado fora e o que é que saía. Não havia essas estatísticas, porque não se pode atuar sobre aquilo que não se conhece. Estávamos a governar às cegas. Nós, neste momento, já sabemos o que é que entra e sai de alimentos, porque isso permite-nos ter uma política dirigida, de facto, àquilo que é necessário. E essa política, quer no âmbito da alimentação humana, quer no âmbito da alimentação animal. Eu costumo dizer, uma região também é rica pela capacidade de produzir alimentos. Porque nós podemos ter ouro, nós podemos ter petróleo, nós podemos ter joias, mas se não tivermos nada para comer, nós somos muito pobres. Ninguém vai a um jogo de futebol ou ver um teatro de estômago vazio. Por vezes esquecemos disso. E quando há as crises, e que nós dependemos muito, quer da alimentação exterior, quer das matérias-primas para a alimentação animal, e isto de facto torna-nos muito pobres. A nossa riqueza é produzir para bens alimentares, para consumo interno e para expedição. No caso, por exemplo, há um dado que eu quero dizer, que teve a ver com um apoio dirigido à compra de sementes de milho, de maneira que possamos depender menos da matéria-prima do exterior e ser mais dependentes da energia local para a alimentação animal, que é o caso do milho. O milho, a área de milho, bateu um recorde, neste momento nos Açores são 13 mil hectares. Isso significa que os nossos agricultores estão a depender de uma energia endógena, estão a depender de uma energia local e está-se a importar menos milho. Aliás, porque o milho também tornou-se, basta ver, aqui um elemento de guerra, neste momento, um elemento de guerra. E, portanto, essa é uma estratégia que a estratégia é diminuir progressivamente, não se consegue fazer de um dia para o outro, e vai ser sempre progressivamente, e nem sei se também será total, nunca se vai conseguir total, mas progressivamente diminuir a nossa dependência externa, quer no fornecimento de bens alimentares para as pessoas, quer para os animais. Mais riqueza para um setor que é muito importante nos Açores. Esta foi a conversa com António Ventura, cabeça de lista pela coligação PSD-CDS-PPM. Continuação de boa pré-campanha. E já agora, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar no Rádio Clube de Angra. Quanto a si que nos ouve, continua a acompanhar as nossas conversas. Recordo que a partir da próxima segunda-feira teremos o jornal de campanha pelas 18 horas, dando prioridade neste caso às propostas dos partidos que concorrem pela Ilha Terceira e dos candidatos da Ilha Terceira. Continuação de um bom dia. Eleições Regionais de Entrevista.